hoje o servo de Deus. Glória a Deus! Mas há 24 horas atrás, alguns meses atrás, eu me tornava um dependente químico, né? A minha vida sempre foi muito sem limites, né? A educação que meus pais me deram sempre foi de acordo com a educação que todo ser humano precisa ter, né? Mas como sempre, desde pequeno, teve várias situações na minha vida que eu não aceitei, né? Eu não aceitei, porque na verdade, na minha vida eu nunca tive um Deus. O meu Deus era eu mesmo. Eu e o mundo. O mundo que eu me encontrava sempre querendo ser superior às pessoas, ou sendo melhor em todas as outras circunstâncias que aparecessem e acontecessem. Então eu fui convidado aqui pela igreja para falar um pouco para vocês que o mundo não tem nada de bom para oferecer, né? E um pouco do que eu passei. Então eu comecei a tocar há uns 8 anos atrás. Eu fui convidado por uma banda e comecei a tocar. Eu tocava cavaquinho. Então assim começou o meu mundo aí, nesse meio da música, né? Fui tocando. Comecei logo a deixar de estudar. Não queria mais ir para a escola, só queria tocar. Comecei a me envolver com drogas, primeiramente com álcool. Gaseava aulas para ir beber com os amigos da escola. Depois que se passou esse período assim, de descoberta da bebida, aquilo mais não me satisfazia, né? Então eu não sabia beber uma cerveja e ir embora mais, né? Eu tinha que ficar até o fim. Eu tinha que ser o que bebia mais. Eu tinha que ser o que era o mais brilhante da turma, né? E isso era a minha vida, né? Então, depois que passou essa descoberta da bebida, eu me envolvi com o loló, né? Com uma droga assim que a maioria começa, né? Então essa droga assim foi muito compulsiva, né? Logo após que minha avó morreu, eu tive uma discussão na minha casa, ainda de menor de idade, peguei minhas coisas e fui morar na casa do meu tio. E sem meus pais estar perto de mim, né? Uma decisão minha, eu comecei a vender essa parada, a vender, a cheirar, a ajudar outras pessoas a se destruírem também, né? Se passou essa fase, aquilo também não foi mais a minha, sempre eu queria mais e mais, umas coisas mais pesadas. Me envolvi com a maconha, né? Me envolvi com a maconha, por influência de amigos, mas não porque ninguém me forçou a usar, porque eu queria sempre ter uma aceitação e um devido no grupo, né? Eu não queria ser aquele caretão do grupo, eu queria ser aquele cara que usava tudo, que todo mundo achava o máximo, né? Então, eu comecei a usar descontroladamente essa parada porque eu não queria estar dentro de mim, né? Eu queria viver fora de mim, eu queria viver fora da realidade. Quando eu usava aquela porcaria, eu me sentia em outro mundo, eu tinha o meu mundo quando eu usava. Achava graça de tudo, para mim tudo estava bom. Então, o tempo foi passando, eu comecei a ter meus compromissos de tocar, faltava vários shows, por questão do uso da droga, acordar tarde. Deixei de praticar os princípios que meu pai e minha mãe me ensinou desde pequeno, minhas tias, meus tios também, como a honestidade, a boa vontade de ajudar as pessoas. Só pensava só em mim, né? Diante de todas aquelas pessoas que precisavam da minha ajuda, eu só pensava em mim. Então, como já era um adolescente tão desgovernado, posso dizer assim, dessa forma, eu tive uma relação com uma menina e aí engravidei, já sem responsabilidade alguma, e eu tive a minha primeira filha, que se chama Larissa, e foi uma das coisas assim que despertou em mim uma emoção quando ela nasceu, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, né? De ser pai. Mas também aquilo também não durou muito tempo. Logo, o sentimento pela minha filha, pelas pessoas que mais me amavam nesse mundo, tinha ido embora, porque a droga tinha me tirado tudo já.
tinha me tirado meu respeito, já era conhecido como maconheiro. Não pelo simples fato de eu ser um bom músico e ganhar sempre premiações e outras coisas. Eu cantava swingueira, passei por algumas bandas de aqui de Goiânia e fora também. Então, eu já não era mais conhecido pelas coisas boas que eu fazia, eu não era conhecido pelas coisas negativas da vida, né, que eu fazia. Né? Já tinha perdido o respeito totalmente pelos meus pais, pela minha mãe, principalmente. Meu pai ainda me respeitava, né, porque era um assim igual a mim, né? Mas a minha mãe já me respeitava mais, né? Já mandava, quando minha mãe falava, ia me dar conselhos. Por várias vezes mandei minha mãe para aquele canto, né, meu irmão? Cheguei a fazer gesto obsceno para minha mãe, né? Então, realmente, eu não tinha mais o controle de nada, né, meu irmão? O coisa ruim tinha tomado conta da minha vida. Eu acho que desde os 15 anos, 16 anos, ele já tinha tomado conta da minha vida, só que eu não estava percebendo isso. E se passou o tempo, né? Eu tive a minha outra filha também, com minha atual esposa que tem hoje, se chama Maria Clara. Ela nasceu também tive um sentimento muito bom, né, meu irmão? De ser pai, mas também logo a droga também me tirou, também não queria saber das minhas filhas, da minha mulher, dos meus pais, ninguém, né? Não queria saber nem de ninguém, porque eu não era uma boa companhia nem pra mim, né? Já estava praticando atos de desonestidade muito grande, como furtar dentro de casa, como furtar dentro da casa da minha sogra. Eu estava tão insano que não tinha mais lugar para eu fumar, né? Para eu usar aquela coisa. Eu usava em todo canto. Então, algum tempo que se passou, em alguns meses, eu estava dormindo em casa, eram umas 11 horas da manhã, numa sexta-feira, né? Eu lembro como se fosse hoje. E chegou um amigo meu que dizia ser amigo meu, né? Chegou e disse assim: Tiago, vamos ali no rio, tomar um banho de rio e fumar baseado. Eu, para dizer que não ia, né? Mais uma vez, com a minha autossuficiência, eu bora, lavei o rosto, tomei café e fui. Chegou lá, ele desenterrou, né? A gente sentou na beira do rio. Antes dele apertar a droga, ele desenterrou. Uma parada branca, parecia um giz, mas só que grande. E eu, sem saber o que era aquilo, também não quis perguntar, né? E ele falou: a gente hoje vai fumar meladinho. Então, a gente fumou esse meladinho. Então, a primeira vez que eu usei o meladinho, que não era meladinho, era o crack, eu automaticamente já tinha feito já meu pacto com coisa ruim, né? Porque desde aquele dia eu só queria saber disso, não consegui mais largar aquela droga, não queria saber mais de bebida, de mais nada, só queria saber da droga em si. Então foi aí que a situação piorou, foi tudo, né? Porque já comecei todo canto que eu ia, eu já agredi as pessoas, eu já não tinha mais respeito por ninguém, nem por mim mesmo. Estava tão insano que às vezes teve uma certa vez que, movido pela a minha obsessão, minha função de usar cada vez mais, eu me tranquei dentro do quarto da minha sogra e comecei a usar, né? E ela chegou um dos meus piores dias que eu lembro na drogadição, né? Ela chegou junto com a minha mulher e a minha cunhada e viu aquela situação, né? O quarto todo cheio de cinza, de fumaça, e eu fora de mim, né? Não sabia nem o que estava fazendo, na realidade, só queria saber de usar. Então, foi várias situações assim constrangedoras que quem conhece a palavra do Senhor, quem está dentro de uma igreja e sai para viver as coisas do mundo lá fora, é porque realmente não tem o desejo de servir a Deus. Porque, sinceramente, o mundo não tem nada para oferecer, nada. Já não ia mais no cinema, no circo, não sabia mais o que era sair com as minhas filhas, só vivia assombrado. Estava usando tanto que eu já estava com
vinha no pânico das coisas. Quando eu usava, eu pensava que tinha gente embaixo da cama, do guarda-roupa, tinha gente me perseguindo. Estava numa situação tão constrangedora que, quando eu ia tocar, eu tinha que levar a parada. Eu tinha que levar, aí usava para cantar, acontecia. Às vezes eu terminava o show, era de 2h30, eu acabava o show em 40 minutos para receber o dinheiro e usar. Porque depois que eu dissesse que acabava, que acabou porque eu era um dos sócios da banda, então quando eu acabava o show, então estava acabado, tinha que voltasse atrás, né? Então, os contratantes, comecei a perder clientes, contratantes, e fora com vários artistas, né, que eu pude ter um contato, como vários artistas de Salvador, dessas bandas que eu não vou citar o nome, que não vem ao caso. Eu estou aqui para falar de mim, né? Então eu conheci essas pessoas, né? Mas aí que eu me afundei, né? Ia para os shows dessas bandas, fazer participação, ou estar junto com eles, por convite deles. E cada vez mais eu ia me afundando, né? Bebia feito um louco, não queria mais saber de nada. Estudar também, de emprego, nada, mas só estava tocando, porque tinha que tocar para ter uma grana, para estar dependendo do meu pai, para tudo. Mas nem vontade, até aquele desejo de tocar, de fazer as coisas que eu sempre quis, que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer. Eu não tinha mais esse desejo. Eu não tinha mais. Eu, por várias situações, chegava em show atrasado, a banda já estava em cima, toda preparada para tocar, eu chegava 2 horas depois, 1 hora depois, ressacado da droga que eu tinha passado. Então eu fui começando a ter meus compromissos, fui começando aquele prestígio, aquela grana que eu ganhava, aquela fama que eu tinha, começou a ir embora. E foi embora não totalmente, porque coisa ruim disso foi eu que deixei aquilo embora, coisa que eu demorei tanto tempo para adquirir, para conseguir. Quando eu tinha conseguido, eu joguei tudo fora. Era um dinheiro fácil que eu ganhava, era um dinheiro que ia embora ligeiro, porque automaticamente eu estava destruindo a vida de pessoas também. Por várias vezes, no meu show tinha muito usuário de drogas também. Eles usavam assim, na beira do fio elétrico, ou do palco. Então, da banda mesmo, só quem não usava nada era meu irmão. Porque todos também usavam, mas o único que era a droga pesadona mesmo era eu. Cheguei ao ponto de quase me aplicar na veia, né? Começar a aplicar na veia, heroína, né? Mas antes de aplicar, porque desde pequeno eu nunca gostei muito de injeção, de vacina, dessas coisas, né? Eu tive medo, porque eu não gostava daquela furada. E na hora eu não quis. Mas o que tinha eu usava, né? O que tinha eu usava, menos para aplicar, o que eu tinha eu usava. Era como se fala, né? Eu era total flex. Usava tudo que tinha, quanto tinha, não importava quanto tinha, porque ter um caminhão para mim era pouco, né? Como tem um ditado que tem uma literatura de Narcóticos Anônimos que fala, 1 é pouco, 1000 não basta. Então queria ter 1000, para mim não bastava, eu sempre queria mais. Saía de casa às vezes porque eu gostava de usar à noite, né? Então eu saía de casa, dormia o dia todo, saía de casa umas 8 horas da noite, 9 horas. E só chegava no outro dia, de 4 da manhã, 5 da manhã, né? Por várias vezes, para ver o ponto que a droga me levou, né, a fazer, né? Eu, na minha casa, que eu moro na usina Santa Teresa. Então lá na minha casa, quando batia a conta, quando eu levava a droga para casa, começava a usar, quando eu acabava, né, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu vinha a pé, naquela escuridão, né? Sozinho, botava uma faca na cintura e vinha atrás da droga. Não importa, eu não tinha mais medo de polícia, mais de nada. Por várias vezes fui pego pela polícia, né? Teve uma certa vez que o rapaz me pegou
e mandou eu encostar na parede e não tinha visto meu rosto, né? Eu até comentei isso com, acho que em casa também. Ele não tinha visto meu rosto, né? E quando ele pediu para eu virar de frente, ele olhou para mim, aí ele fez: eu não acredito não. Eu não conhecia aquele rapaz, né? Só que ele me conhecia, né? Ele fez: meu filho todos os dias escuta, velho, de uma favela, meu irmão. Cheguei em casa, vou quebrar aquele CD todinho, tem que ter o lado. Eu fiquei calado, não disse nada, meu irmão, morro de vergonha. Por várias vezes, né, meu irmão? O Sai Mania, a banda que eu tocava, a última banda agora, era conhecido como uma banda de favelado, né, meu irmão? Porque eu só queria pôr um pouco de favela no meu show, né? Passava pra aquele pau do Rio todinho, meu irmão. Tudo escutava Sai Mania, né, meu irmão? De manhã, tarde e noite, né? Então o prestígio que eu tinha até dentro da favela, eu começava a usar drogas, eu podia usar drogas, né? Que até um certo tempo eu tinha o livre-arbítrio de usar drogas sem que ele me cobrasse nada, né? Só por ele estar perto de mim, por às vezes fazer um churrasco, e eu estava tocando, cantando. E aí foi amizade, comecei a me envolver com esses traficantes, de ser amigos deles, mesmo assim com o filho, de estar na casa dele, passar a tarde na casa dele, ajudando eles às vezes a enrolar droga para poder botar para o consumo dos dependentes químicos. Então, teve uma certa vez, o primeiro livramento que Deus me deu, né? Teve uma certa vez que eu estava na casa desse cidadão e eu tinha chegado, só que eu estava de moto descendo a moto de um amigo meu. E eu fui levar o capacete dele, né? Assim quando eu saí, mataram ele. Mataram ele, deram um tiro de 12 no peito dele. Ficou só o buraco. Quando eu cheguei, eu vi aquela situação, eu podia estar naquele momento. Várias situações também que, quando meus pais viajavam, eu já levava a arma para casa. Eu já levava traficantes lá para casa. Dormiam lá, levava as meninas que eles ficavam da favela. Então a gente fazia festa lá, né, quando eles saíam, né? Começava a usar. Ficava na frente do espelho, tirando foto com as armas, né? Então aquilo eu já idolatrava aqueles caras, como eles me idolatravam, né? Pelo que eu fazia. Eu idolatrava eles por estar perto daquele mundo, né, de bandidagem, de ser o cara, que todo mundo tem medo de você, de respeitar e tudo isso. Então, mais violento eu me tornei. Já não tinha mais controle de absolutamente nada que eu fazia. E assim foi indo, né, meu irmão? Foi indo cada vez. Depois de alguns meses, teve um amigo meu que foi preso, que usava comigo, ele foi preso. E esse traficante que ia lá para casa também, mataram ele, né? Por 18 tiros. E nesse momento era para eu estar com ele também, né? Que a gente ia estar enrolando a droga para o consumo das pessoas. Foi quando a minha família não teve mais o que fazer. Então meu pai me perguntou se eu queria ajuda, né? Ele soube que eu estava usando, eu sempre negava, mas teve uma certa vez que eu não pude mais negar, eu tive que dizer que eu estava usando mesmo. Mas na verdade eu não queria me internar, né? Então, minha mãe conversou comigo para eu conhecer uma clínica, né? Se eu gostasse eu ficava, se não ficava, de jeito que eu queria ir, mas só pelo desespero de ver meu pai e minha mãe passar por aquela situação, eu resolvi pelo menos conhecer, para pelo menos disfarçar, né? Então eu fui para essa clínica, depois desses atos tanto de insanidade que eu cometi. Chegando lá nessa clínica, quando eu entrei para conhecer, meus pais ficaram na recepção, eu entrei para conhecer, só que já estava tudo planejado, né? Meus pais tinham conversado com o pessoal da clínica para eu ficar involuntariamente, contra a minha vontade. E essa é uma das únicas clínicas aqui em Pernambuco que pode aceitar dependente químico involuntário. Então, quando eu entrei para conhecer, 10 homens assim me seguraram e me levaram para um quarto. E ali meu mundo tinha desabado, né, meu irmão? Estava internado, né? Não queria deixar de usar droga, estava pensando, porque para mim não tinha felicidade se não tivesse bebendo, não tivesse um baseado, não tivesse a droga que eu gostava, que era a minha droga de preferência 24 horas atrás.
E fui internado, passei exatamente 120 dias no primeiro internamento, que equivale a 4 meses. E dentro desses 4 meses, eu sofria muito, né, meu, com saudade da família, porque as ligações eram de 15 em 15 dias para casa, e só podia falar 5 minutos. Mas eu tinha consciência que eu estava pagando o preço do erro que eu havia cometido, né? Do que eu havia feito na minha vida. Então, eu tive uma oportunidade lá, porque eu virei cargo de confiança na comunidade, e tive a oportunidade de ir atrás de um interno de fuga, né? E me deparando com aquela situação de liberdade lá de fuga, eu fui para casa, né? Eu peguei e fugi lá, né? Fui para casa, cheguei em casa, eu consegui, adicto, né, meu irmão, que eu sou, né? Eu consegui manipular meu pai, minha mãe, minha mulher, todo mundo, né, meu irmão, e dizer que eu estava bem para ficar, né? Só que na realidade eu não tinha me tratado, não tinha feito nada, eu tinha passado só uma colônia de férias, né? Tinha dado só um tempo, né? Eu ainda não tinha perdido aquele desejo de usar, né? O que eu queria era usar ainda. Então passou 22 dias, eu consegui me segurar por 22 dias. E depois de 20 dias, 21 dias, para 22 eu acho, eu não sei bem exato quantos dias foram, eu recaí. Eu recaí, usei a primeira vez. E como eu tinha saído da comunidade, eu estava sem dinheiro, meus pais estavam confiando em me dar o dinheiro ainda, com medo que eu fosse usar. Eu fui para lá e vendi o sapato do meu irmão, ó. Vendi o sapato do meu irmão e fui para casa da minha tia descalço, uma tia que me criou, que ajudou a me criar, que é uma pessoa que eu respeito muito, eu tenho muita admiração, que é Maria José, né? Então, eu fui para casa dela, né? E fiquei lá. Daqui a pouco chegou meu pai, minha mãe, minha mulher, minha sogra, minha irmã, minha cunhada, todo mundo, né? Se aí, Tiago, recaiu, não sei o que, eu falei que tinha recaído. E resolveram me dar outra chance, né? Então, depois de 3 dias, em 72 horas, eu recaí de novo. E eu arrumei um pretexto para brigar com minha mulher. Ela foi dormir na casa da mãe dela, eu fiquei só de casa. E umas 11 horas da noite assim, eu levantei, vi que estava todo mundo dormindo, meu pai dormindo, minha mãe dormindo. Vi que estava só, né? E vim para Goiânia, né? Vim para Goiânia e fui usar. Só que aí eu já não tinha mais o controle de novo. Comecei a usar. Eu cheguei em casa no outro dia, 10 da manhã. Virado da favela. Então, quando eu cheguei na favela, né, foi a maior alegria, porque fazia 4 meses que eu não ia lá, né? Então, quando eu fui idolatrado mais uma vez, né? Começaram logo a brincar, porque eu cantasse, trouxeram logo o instrumento para eu tocar, e comecei a usar, e aí foi, né? Fui usando, cheguei em casa às 10 horas da manhã, né? Cheguei em casa já preparado para tirar alguma coisa de casa para ir usar de novo, né? Só que usar em outra coisa, porque lá nessa favela já tinha acabado a droga, que eu tinha usado na leitura. Então, depois desse tempo que eu passei, quando eu cheguei em casa, meu pai já tinha ido mais uma vez, né? Atrás de mim na favela, pegou um carro e foi atrás de mim na favela. Umas 2 vezes, assim, ele foi. Com a minha tia, essa que eu acabei de falar. E até só mesmo atrás de mim na favela. Então, minha mãe me deu um remédio, eu disse a ela, né? A senhora vai me dopar para me internar de novo. Ela disse que não sei o quê. E eu tomei um remédio e fui dormir. Eu acordei e estava passando alguma coisa na televisão, eu fui assistir. E à noite eu ia para o grupo, né? Eu ia para o grupo de Alcoólicos Anônimos, que é o grupo de autoajuda, eu frequento. Então, quando eu estava indo para o quarto trocar de roupa, o resgate chegou, né? O resgate são policiais que eles trabalham para levar dependentes químicos que não queiram se internar, né? A família paga um valor e eles vão me pegar em casa, né? A força. Então me levaram mais uma vez para a comunidade, né? Eu só pedi que pegasse minha mulher na casa dela e eu ver minhas filhas antes de ir, né? Então chegou lá na frente da comunidade, meu pai mais uma vez fez. Deu a sua palavra de honra para mim e cumpriu, né? Disse que ia pegar minha mulher, minhas filhas para eu ver, né? Eu passei, vi minha filha ainda. Chegou na frente da comunidade, o carro do resgate parou. Eu desci ainda com uma mente insana de fugir de novo e correr para dentro dos matos, né? E de não voltar mais para casa. Mas naquele momento eu estava tendo despertar e não sabia, né? Porque naquele momento eu já estava com desejo de me tratar realmente, né? Porque eu não queria mais isso na minha vida. Eu estava tão insanamente que eu usava contra a minha vontade.
Às vezes eu ia para a favela chorando, né? Porque minha vontade era mais forte que eu. Eu ia lá e descia, eu me lembro que a lágrima descia, né? E eu pedia mais uma sempre, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Teve uma certa vez que eu tranquei a porta do quarto, eu estava tão desesperado que eu tranquei a porta do quarto usando, abri a Bíblia, peguei aqueles pilotos que é de quadro, de escola, e comecei a escrever salmo na parede do quarto, né? A parede branca assim, comecei a escrever, né? Escrevi a parede toda, fazendo oração, escrevendo salmos da Bíblia. E pedindo a Deus que ele me removesse daquela vontade louca de usar que não parava mais, né? Então, eu disse a Deus, eu já não acreditava muito em Deus mais, né? Eu dizia meu pai, minha mãe que eu não acreditava em Deus, que para mim isso não existia, né? Então naquele momento eu tive só que ajudar ele, porque ninguém mais conseguia me ajudar. Eu disse a ele, Deus, se tu existe mesmo, porque eu não sei nem se tu existe, mas se tu existe mesmo, se tu me tirar desse vício, tu me tirar dessa obsessão, essa compulsão que eu tenho de estar usando essa porcaria, de acabar com tudo que eu tenho, e querer agora acabar com as coisas do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, de todo mundo que os outros construíram. Se tu tirar essa obsessão, essa vontade de eu usar, eu prometo que eu levo uma palavra. Eu prometo que eu vou seguir o teu caminho. Prometo que eu vou falar para outros jovens, para pessoas que tenham essa mesma dificuldade que eu passei. Pai, que eu possa ajudar essas pessoas também, como um dia eu sofri muito. E automaticamente no outro dia meu pai me internou, né? Não sei se foi, tenho certeza que foi mais uma vez Deus agiu na minha vida, né? Ele me internou de novo, e nesse dia, quando eu fui internado pela segunda vez, dessa vez eu já estava com a mente mais clara, sabendo realmente o que eu queria. E decidi entrar naquela parada na comunidade que eu me encontrava, para realmente me tratar, né? Porque eu não aguentava mais ser escravo daquela droga, né, irmão? Sempre fui tão vaidoso, né, irmão? De tudo, né? Já tinha acabado com tudo que era meu. Tinha já deixado morto na mão do traficante. A sorte que eu tenho, meu irmão, é que Deus me deu um pai maravilhoso, né? E sempre pagou minhas dívidas, porque ele ia lá e resgatava minha moto, ele ia lá e pagava um traficante, ele ia lá e pagava outro traficante, me dava dinheiro para ele pagar o traficante, ia comigo na favela para pagar o traficante. E sempre do meu lado querendo me ajudar. Então quando eu entrei nessa comunidade, eu entrei disposto a mudar, né? Então eu fiz meu treinamento, eu fiz meu tratamento da melhor forma possível, sem máscara nenhuma, falando realmente quem eu era, no meio de um monte de dependentes químicos, né? Que eu estava com 70 dependentes químicos, iguais a mim. Eu estava num lugar que só tinha meus iguais, naquele momento. Então, eu comecei a levar a palavra de Deus. Eu começava a abrir a Bíblia às vezes, não era todas as vezes, mas às vezes, dia de sexta-feira principalmente, lá tem um evento que se chama Filho de Deus. Toda sexta-feira às 7 horas da noite, né? Então eu lia sempre um versículo, lia um salmo, lia uma passagem da Bíblia, né? E falava o que Deus fez na minha vida, nas pessoas. E sempre via um ou dois, ou três, chorarem com a minha história, né? E dizia, Tiago, eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas eu falei, né? Se você não começar a fazer as coisas certas, né, meu irmão, não aceitar um Deus na sua compreensão, na sua vida, ou realmente querer ajuda, né? Essa doença que a gente tem ainda não ainda, né? Eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo, mas as coisas com o tempo sempre acontecem, né? Então, eu comecei a fazer muito artes insano, né, meu irmão? E todas as confusões que eu estava, teve uma certa vez que a viatura me levou em casa, né? Meu pai e minha mãe dormindo, né? Eles disseram, me pegaram, né? Aí ele me conheceu, né? Ele fez, tu é aquele cara que canta, né? E eu sem querer dizer, né? Aí ele fez, tu canta, tu canta aquela música do Rastafari, ele até conhecia, né? Que era Silvana, né? Aí pegou ele, disse, eu não vou levar tu pra delegacia não, meu irmão, tá ligado? Porque eu sei que tu é gente boa, mas eu vou levar tu pra casa para teu pai ver onde tu tava. Aí mandou ele entrar no carro, né? Também não tocaram o dedo em mim, né? Graças a Deus, né? Me levaram para casa, mas só que eu, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha autossuficiência, como eu sempre fui, né, meu? Não escutar nada de ninguém, e sempre querer ser o centro das atenções de todo mundo, né? Chegou em casa, quando eu chamei meu pai e minha mãe, disse, traz minha identidade aí, que a polícia não me deixa em casa.
Minha mãe começou a chorar, né? Meu pai ficou logo desesperado também, né? Foi conversar com o policial. E eu, na minha prepotência, né, comecei a discutir com o policial, né? Minha mãe, cala a boca, já cala a boca. Comecei a discutir com ele, que ele disse que tinha pego na favela, eu disse que não tinha pego, mas na verdade eu não tinha pego na favela. Então, nessa comunidade onde eu me encontrava, lá eu aprendi muita coisa, né? Eu sofri muito, longe da minha família, visita uma vez por mês, aquele conforto que eu tinha em casa não tinha mais. Tinha hora para dormir, tinha hora para acordar, 9 horas era todo mundo dormindo, 6 horas da manhã, 10 para 6, todo mundo acordado, para trabalhar, para assistir palestra. Então eu comecei a me reeducar de novo, né? Deus, mais uma vez, tinha um plano na minha vida. Né? Amém. Então eu comecei a entender aquele propósito na minha vida, eu comecei a ver o que Deus tinha na minha vida, e eu comecei a aceitar aquele propósito que Deus, tão vistoso, tinha me na minha vida. Né? Então, eu comecei a respeitar as pessoas novamente. Eu comecei com o tempo, me auto-respeitar de novo, deixar de me culpar pelas coisas que eu tinha feito, porque eu achava que não tinha mais jeito na minha vida. Eu estava tão fraco, eu tinha me entregue àquela parada, não era mais forte que eu. Mas só que eu não sabia que por trás daquilo tinha um Deus que era mais forte do que aquilo. Glória a Deus. Então Deus começou a agir na minha vida mais uma vez. Ele me deu essa oportunidade de meu pai pagar um tratamento mais uma vez. Né? Meu pai teve a consideração por mim de procurar, não de me botar em qualquer clínica, mas de procurar considerar a melhor clínica do Norte Nordeste. Ele conseguiu me colocar lá, com o maior esforço para ir na clínica, né? Então, deixou de fazer as coisas até com meus irmãos, para ele também, né? De trocar de carro, de tudo aquilo que, na verdade, foi 2 internamentos de 15 mil reais, né? Eu estou com 30 mil, né? Só de internamento. Né? Deixou de fazer o dinheiro que era para ele fazer também umas coisas para ele, para meu irmão, para minha mãe, para minhas filhas, né? Então, eu fui fazendo meu tratamento da melhor forma possível, comecei a me pegar uma literatura que chama lá, que é o Só por Hoje, que eu aprendi a viver um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, que é espiritual, essa literatura, é retirada, esse texto básico é retirada do livro, e essa literatura se chama Os 12 Passos, né? que é de Narcóticos Anônimos, né? É pessoas que são ex-dependentes químicos, né? Que tem um propósito de ficar limpo pelo resto da vida, né? Então, graças a Deus, eu faço parte desse grupo também, né? Eu faço parte desse grupo. Dentro dessa comunidade, eu comecei a adquirir meu respeito, minha confiança, minha dignidade de volta, né, irmão? Comecei, meu sentimento, aquele sentimento que eu não sentia mais, né? Porque a droga me tirou o sentimento, eu não sentia mais saudade de ninguém, eu não sentia mais amor por ninguém, não sentia nem comigo, eu estava me autodestruindo, mas muito mais pelas pessoas. Então meus amigos começaram nesse momento, antes de eu me internar, voltando um pouco, meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, que eram aqueles amigos que estavam ao meu lado, onde eu tinha dinheiro, onde eu estava em cima de um tio elétrico, onde eu ia para uma televisão, ou pela uma rádio, estava ao meu lado, mas quando eu mais precisei, até de calçada, quando a gente vinha na rua, eles mudavam. Né? E nessa hora só parecia que eu perdi todo mundo, né, meu irmão? Só que tinha perdido o amor das minhas filhas, nem a esperança do meu pai, da minha mãe, dos meus tios e da minha família. Amigo me deixou, mulher me deixou, todo mundo tinha me deixado, né, meu irmão? Mas tinha uma pessoa que estava comigo o tempo todo, que era Deus. Amém. Glória a Deus. E ele tinha um propósito na minha vida, como eu sempre disse a ele. Eu disse: Deus, se tu insistir, eu levarei tua mensagem. E um dia eu vou contar para as pessoas o que realmente tu fez na minha vida. Porque até eu mesmo não acreditava mais em mim. Na verdade, essas pessoas se afastaram de mim porque eu não era uma companhia nem boa nem para mim mesmo, quanto mais para essas pessoas, né, meu irmão? Essas pessoas tinham que realmente, às vezes, hoje eu entendo que essas pessoas tinham que se afastar de mim, né? Porque ou elas se afastavam de mim, ou elas caíam no fundo do poço junto comigo, né?
Mas graças a Deus eu tenho uma família assim bem estruturada, né, meu irmão? Eu agradeço a Ele todo dia por causa disso, né? Pelo pai e pela mãe que Ele me deu. Pela vida das minhas filhas, né? Que é as coisas mais importantes da minha vida hoje. Então, Ele nunca me desamparou. Fiz meu tratamento nessa comunidade. Passei 146 dias nessa comunidade. Tive a minha primeira ressocialização. E agora, dia 22, que passou agora, foi quando eu saí da comunidade, uma quinta-feira. E eu pensava que esse dia não tinha chegado, de eu voltar a conviver com as pessoas. De conviver, de voltar a conviver, de voltar a ser eu mesmo, de eu voltar a ter a confiança das pessoas, de voltar a ter o respeito das pessoas. E lá dentro dessa comunidade teve uma situação que eu passei, né? Que era uma coisa que me doía muito, né? Que me machucava muito. Que era a incerteza, né? Se eu ia realmente deixar de usar droga. Eu sonhava com droga ainda, eu pensava em droga ainda. Não era que eu tinha vontade de usar, mas eu me lembrava das situações do passado e aquilo me machucava muito. Então, na literatura também fala que até que você admita a sua perda total com as drogas, não existe recuperação, né? Então, lá dentro dessa comunidade, eu admiti que eu tinha perdido, cansei de lutar contra as drogas, porque eu pensei que eu podia controlar aquela situação na minha vida. E eu vi que eu não podia controlar. Comecei a dever também, como eu tinha falado, meu pai ia pagar a situação, toda aquela dívida que eu causava. Pegava o carro do meu pai escondido, ia para a favela com o carro do meu pai. Aprendi tanta bandidagem nesse mundo que eu conseguia abrir qualquer carro. Eu aprendi lá, conseguia abrir qualquer carro. Então, eu abri o carro do meu pai ia para a faculdade, deixava o carro na rua, eu abri o carro e ia embora usar na favela. Quando ele chegava, eu trocava o carro, deixava lá, mas ele nem sabia. Uma vez eu fiz isso, mas depois ele desconfiou, né? Ele desconfiou. Então não respeitava mais ninguém, né? Foi quando ele me perdoou, teve essa possibilidade de eu mudar. Então eu ficava pensando muito se eu ia deixar de usar essa droga, né? E tinha tomado conta da minha vida, né? Então, lá dentro também da comunidade eu disse a Deus, eu sei que tu existe. Eu sei que tu estás presente na minha vida. Mas se tu, eu já fiz outra promessa para ele, né? Eu disse, mas se tu remover, porque ele tinha me salvado daquela parada, tinha me afastado das drogas, mas eu ainda não tinha perdido o desejo de usar. Né? Então eu disse a ele, Deus, eu sei que tu existe. Eu sei que tu estás presente na minha vida. Com as mesmas palavras eu disse a ele. Se tu remover essa minha obsessão que eu tenho ainda de usar essa porcaria, eu vou me converter. Eu vou me converter. E a primeira oportunidade que surgir, eu vou dar meu testemunho na igreja, vou dizer para todo mundo quem eu fui e o que tu fizesse na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Exatamente por 126 dias, por 4 meses e 6 dias, eu já não sonhava mais com droga. Glória a Deus. Eu não sonhava mais com droga, eu não lembrava nem que eu era mais dependente químico. E sinceramente ele removeu esse desejo de usar droga. E eu comentando até com o Neto uma vez, ele disse, Tiago, tu hoje é uma pessoa livre, ele te libertou das drogas. Ele te libertou daquele desejo controlado que tu tinha de usar. Então, para essas pessoas assim que acham que esse mundo aí tem muita coisa boa para oferecer, talvez tenha assim, entre aspas, você ir manado com pessoas da igreja, ir no circo, ir no cinema, ir no parque de diversões, né? Assistir um filme. Porque eu sei que hoje eu estou guardado aqui dentro, né? Aqui eu estou guardado. E eu sei que Deus está do meu lado. Então eu comecei a orar constantemente. Antes eu tinha vergonha de botar meu joelho no meu, era tão assim, que eu tinha vergonha de me ajoelhar e rezar, né? Mas eu perdi, graças a Deus, essa vergonha. Porque teve uma vez também que
Eu acho que até minha esposa que falou, a primeira vez que eu vim para a igreja, ela falou, leva a Bíblia, eu disse, não, estou com essa Bíblia aqui. Ela fez assim, tá com vergonha de andar com a Bíblia? Aí eu disse, não. Eu andava com um cachimbo na mão, estou com vergonha de andar com a Bíblia. Eu pensei, né? Andava com um copo de cachaça na mão, hoje eu tenho vergonha de andar com a Bíblia. E botar meus joelhos no chão e orar para Deus, para agradecer tudo que Ele tem fazendo na minha vida, né? Então, meus irmãos, ele começou a agir na minha vida, vem agindo até hoje. Eu comecei a conquistar o respeito, a confiança, a dignidade de volta. Venho conquistando isso dia após dia, que é a maior satisfação. Porque há 24 horas atrás, quando eu estava usando, tudo na minha casa era trancado, no quarto do meu pai e da minha mãe. Computador, telefone, carteira, tudo, né? Então, hoje chega, eu sinto assim, um alívio, né? De entrar e as pessoas confiarem em mim, de ver telefone em cima, de ver carteira, e o computador está num lugar de novo, e na casa da minha sogra ver celular em cima também, entendeu? Essas coisas que há 24 horas atrás todo mundo usa um princípio de droga, né, meu irmão? Não respeitava ninguém, né? Porque eu sempre queria usar, né? E depois que eu acabei com minhas coisas, eu acabava com as dos outros, né? Então, eu tenho essas pessoas, né, irmão, que acham que esse mundo, esse mundo de bebedeira, de balada, de festa, de própria swingueira, de forró, dessas coisas, né, meu irmão? Eu descobri que existe swingueira gospel, né, meu? Louvadeira, é uma coisa que eu gosto. Né? Eu descobri que existe um forró gospel também, né? Eu descobri tudo isso, porque eu achava que só tinha voz de violão. Então eu já estou com um projeto novo, agora, para lançar no final do ano, né? Que, se Deus quiser, vai ser meu primeiro CD gospel. Glória a Deus! Que é um projeto que eu estava pensando há uns dias atrás. Já estou montando algumas coisas. Agradecer também, né, por vocês terem me aceitado aqui na igreja de vocês, para uma igreja que eu identifiquei, que gostei aqui. Agradecer principalmente a Deus, né? Neto, pelo menos Que foi Ele que mudou a minha vida, né? Aleluia! Então foi essa música que eu escolhi para cantar, né? Foi essa música que a gente tocou antes de eu começar. Que uma música assim, que marcou a minha internação. Logo no primeiro dia, quando eu cheguei lá no internamento, tocou duas músicas, né? Que era Meu Deus Forte e tocou essa que agradeço. E foi uma música que marcou muito a minha vida. Então, eu peço a você, né, meu irmão, que se apegue a esse poder superior que vocês têm. Se apegue a esse Deus, a compreensão de cada um. Porque o Deus é um só, né? E realmente, hoje eu tenho um propósito, né? Hoje eu sei que realmente Ele existe. Para eu estar aqui hoje, Ele só pode existir. Ele só pode ser tão bondoso e misericordioso que Ele fez o que fez por mim, né? Depois que eu dei tanta sorte para Ele, né? Eu influenciar tantas pessoas no meu show, ou na minha vida normal mesmo, a usarem, a beber, né? Botava mulheres em cima do palco, né, meu irmão? Mandava descer até o chão, né? Mostrar tudo, né? A beber, tudo em cima de um palco, né? Tudo para chamar a atenção do povo. Aí todo dia estava na internet, na rádio, em todo canto, né? O Site Mania passou em Colônia de Pedra, arrastou o povão. O que eu queria era isso, era manchete. Eu comecei a ir para a televisão, uma vez que fui para a televisão, fui para o programa dele na Oliveira, né? Quando eu cheguei lá na televisão, antes de eu ir, de manhã cedo, eu acordei umas 6 horas. Eu estava na casa do empresário da banda também, que era do sócio. E 6 horas da manhã eu comecei a usar, antes de ir para o programa da televisão. Botei logo óculos na cara para não parecer. As pessoas confiaram, mas não ia fazer nada, né? Porque era das coisas, era o que eu podia fazer. Lá em cima também. Independentemente dessas coisas, era todo final de semana em uma rádio, um programa ganhando premiações de música mais tocada da semana, de música mais tocada do mês. Mas era tudo coisa ruim, me dando imobiliária, como eu vi hoje no testemunho de um companheiro na internet,
que Deus dá com a mão que o coisa ruim dá com a mão e puxa com as duas, né? E Deus dá com as duas mãos e deixa. Glória a Deus. Então, para vocês que acham que esse mundo tem coisas interessantes para dar, né, meu irmão? Comece a refletir nesse pouco que eu falei para vocês, um pouco do que eu passei, do que eu vivi, do que eu sofri. Hoje, graças a Deus, eu posso falar, né, meu irmão? Hoje eu sou feliz, né? Hoje eu sou feliz porque eu tenho você na minha vida, porque eu tenho um grupo de Narcóticos Anônimos, porque eu sei que aqui ninguém está interessado no que eu tenho, no que eu deixo de ter. Porque meu pai, minha mãe, minha prima, minha madrinha, minha esposa, minha irmã, a minha outra prima, até a prima dela, meu tio ali, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, né, meu irmão? Estão presentes aqui nesse momento comigo, né? E sem falar que mais está presente aqui é o poder superior, que é a sua glória. Glória a Deus. Então eu escrevi um texto aqui antes de acabar, falando para o lugar de mais para essa vida. Antes de julgar a minha vida, ou o meu caráter, calço os meus sapatos e percorro o caminho que percorri. Vivo as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorro os anos que eu percorri, tropeço onde eu tropecei e levante-se assim, como eu fiz. E aí então, só aí poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe o caminho que eu tive que percorrer, o que eu tive que trilhar na vida. Hoje eu sou tão grato a Deus por tudo que doeu, por tudo que sangrou, pelo sono perdido. Retomei o controle da minha vida, perdi meus medos, brinco com você. Esta fase nova em que finalmente conheci a tranquilidade. Se eu tinha esquecido dessa frase, hoje eu posso repetir com o coração cheio de certeza. Tudo vai dar certo sempre, porque Deus está comigo. Glória a Deus. Porque a vida em Deus se encarrega das coisas, e Ele mesmo nos compensa com Ele mesmo. Glória a Deus. Esse rapaz aqui eu conheci quando a gente estava junto, no Sagrada Família, né? Então a gente era muito amigo, a gente era muito apegado. E lá na comunidade onde eu me encontrava, eu estava passando por um momento muito difícil de saudade, de solidão, né? Então, um dos meus piores dias que eu estava lá, ele ligou para minha mãe, perguntou como eu estava, minha mãe contou em toda a situação. Então ele escreveu uma carta para mim, né? E minha mãe foi e me entregou. No dia que eu estava malzão, eu recebi uma carta dele e eu me assustei, porque era uma pessoa que eu tinha totalmente perdido o contato. Então, eu disse a Deus que eu ia vir para a igreja dele, que ele serve, ele ajuda outras pessoas. E também um irmão para mim, né? Uma pessoa que eu gosto muito e também ajudou na minha recuperação. Hoje eu me encontro limpo há exatamente 5 meses e 6 dias. Glória a Deus. Sem nenhum uso de substância que altere meu humor, minha mente, como cigarro, nem bebida, nem nada. Aleluia. E hoje eu só tenho a agradecer ao amor da minha família. Eu tenho a agradecer a vocês, companheiros, que estão do meu lado. A esse companheiro aqui que me abandonou, que está do meu lado. A toda a minha família, como eu já falei. Principalmente eu quero agradecer ao poder superior que guia a minha vida hoje, que é da minha compreensão, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. E mais uma vez, se não for pedir demais a vocês aí da galera do Ministério do Geração Vida, a gente tocar assim, te agradeço de novo. Como ele falou, a gente cresceu junto, a gente passava momentos de brincadeira, do colégio, até a gente, depois de a gente revelava, a gente revelou alguns dias aqui atrás que a gente caseava algo para ir fazer um vale lá na padaria do seu moleque, na padaria do teu pai. E assim, a gente passou por muito junto, muitas coisas juntas. Hoje seu João está sabendo disso.
Mas a vida, ela nos prega peças. A vida, ela nos oferece coisas que a gente não sabe o valor no momento. A gente acha que é legal, aquilo é o cara, mas tá aí. Vocês puderam ver um pouco da história de Tiago. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no meu quarto deitado. E Deus falou no meu coração, falou: liga para a dona Silvia, a mãe de Tiago, fala com ela, ela está precisando de uma palavra, de uma força. Eu disse: mas meu Deus, eu não tenho isso agora. Mas as coisas de Deus a gente não consegue entender, porque se a gente entendesse, Deus não era Deus. Aleluia. Eu desesperado, naquele momento eu liguei para uma determinada área da usina que eu conheci, pedi para passar para eles. Foi justamente Dona Silvia que atendeu. E eu chorando, desesperado no quarto, eu disse: meu Deus, Dona Silvia, me fala de Tiago. Me diga o que Tiago está passando, como é que ele está. Porque, como eu disse, ele foi um irmão que a vida não me deu, Deus não me deu. Hoje eu tenho um irmão, hoje eu tenho um amigo. Antigamente eu dizia que não existia amigo para mim. Mas Deus, eu disse aqui que Deus muda caráter, Deus muda personalidade. E Deus tirou aqueles amigos do caminho de Tiago que não levavam ele para o lado bem, para o lado bom. E Deus começou a colocar os amigos de Deus na vida de Tiago. Aleluia. E eu lembro que eu falando assim, eu disse: chorando, Deus ficou aperreada. O que você quer saber de Tiago? Porque ela não me conhece, ela não dava nem para ninguém. E eu desesperado, eu disse: eu preciso saber de Tiago, porque é muito difícil você andar por aí e conhecer um amigo seu, um drogado, um amigo noiado, e aquilo me machucava, porque eu sempre tive um carinho por Tiago. Mas sempre eu orava a Deus e dizia: Deus, vai no encontro de Tiago nesse momento lá na clínica, sabe? Vai abrindo o entendimento dele, vai abrindo a sabedoria dele para que eles possam aceitar as coisas que vêm do Senhor. E graças a Deus Tiago é um milagre do Senhor. Tantos jovens percorreram os caminhos que Tiago passou e hoje está embaixo da terra. Mas louvado o nome do Senhor Jesus pela vida de Tiago. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus transforma a vida, Deus muda caráter, Deus muda personalidade. Antigamente eu via Tiago por aí, cheio de soberba, cheio de arrogância, e hoje eu vejo um camarada quebrado, com o coração humilde, e que o melhor vitória se tornou servo do Senhor. Aleluia. Então, o nosso Deus, ele transforma. Ele traz às existências coisas que não existem. A Bíblia diz que o cair do homem é a levantada de Deus. Eu só quero agradecer a Deus pela vida dele. Porque eu imagino o sofrimento que sua família passou. Seu pai, sua mãe. Mas, assim como foi na vida de Jó, quando Jó achou que estava tudo perdido, que não existia mais salvação, ele disse: Deus que deu, Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim como foi na vida de Jó, Tiago, Dona Silvia, seu João, Jéssica, vai ser na vida de vocês. Deus, ele precisou primeiro tratar de Tiago, para que hoje ele pudesse estar aqui de pé. A senhora se lembra, Dona Silvia, quando a gente conversava no telefone, que eu dizia assim: Dona Silvia, eu acredito em Tiago. Ele está recuperado, ele vai voltar, ele vai ser diferente. E hoje Tiago está aqui contando a história de vida dele. Muitos desacreditavam da vida dele, mas o Senhor sempre estava com ele. E glorificado seja o nome do Senhor pela vida de Tiago. Então eu peço que todos se levantem. A gente, do jeito que aqui a gente começa a cantar, a
gente começa a celebrar ao Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Tiago achava que não existia mais alegria, mas ele fez, Neto, hoje eu consigo ser alegre, hoje eu consigo jogar bola, hoje eu consigo fazer tantas outras coisas sem precisar me drogar. O Senhor é fiel, meu amigo. O diabo não vale nada, mas Deus é fiel. Então, eu vou passar aqui a palavra, ele está desejando de louvar. Então, antes de Tiago louvar, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Quero saber aqui quantos jovens ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, que ainda não confessaram com sua própria boca que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu quero que os jovens que ainda não aceitaram assim, façam um gesto só para me conhecer. Eu não vou lhe forçar nada, eu apenas quero lhe conhecer. Tem algum jovem que ainda não é evangélico? Tem ali. Tem a outra. Tua tia ali? Não. Vocês viram que Tiago passou. E a transformação de vida que Deus fez na vida de Tiago. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. E eu queria saber de alguém aqui que se tem desejo de aceitar a Jesus Cristo, a viver em novidade de vida, sabe? A trilhar caminhos diferentes do que o mundo oferece. Domingo foi a vez de Tiago, hoje é a tua vez, hoje é a tua hora. Deus quer mudar, Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Sabe, você tem tudo para dar certo, só falta fazer a vontade de Jesus Cristo. Quero saber se tem alguém desejoso de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor, porque estamos obedecendo o ídolo do Senhor. Quero saber qual o nome dessa senhora. Talita. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui, sabe? Mas eu sei que o Espírito Santo ele te trouxe aqui. Eu não conheço tua vida, eu não conheço tua história, eu não conheço teu passado. Mas o Senhor ele sonda e conhece o teu coração. Eu não sei porque isso está acontecendo, não sei porque eu estou ministrando para você. Mas Deus quer mudar a tua vida. Deus ele sabe, ele tem prazer de mudar as vidas, mudar uma nova história. Sabe, eu sempre digo que vale um dia, eu sempre digo uma palavra de Deus que vale mais um dia estar na casa do Senhor do que 1000 fora. Você vê a vida de Tiago, e eu acredito que a vida dele, o testemunho dele, vai mudar a história de muita gente. Amém? Alguém tem o desejo de aceitar o nosso Senhor como Salvador? Talita, a oportunidade está lançada para você. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Deus perdoa os pecados, assim como fez esquecer o passado de Tiago, Ele quer fazer esquecer o teu passado. O teu passado é um passado de Tiago que não interessa mais. Sabe, eu disse a Tiago que se Satanás quiser um dia envergonhar ele envergonha Satanás, mostrando a ele o futuro dele, quer colocar de fogo debaixo dos nossos pés. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a oportunidade foi dada. O Espírito Santo de Deus falou, ministrou os nossos corações. E mais uma vez eu vou perguntar: existe alguém que quer viver essa novidade de vida? Que quer mudar de vida? Mudar caráter, personalidade? Mas eu acredito que, glória a Deus, é uma vida aí, Danilo. Glória a Deus. Aleluia.